Boa noite, meus amigos. Estou voltando com mais um vídeo aqui no canal. Hoje, meus amigos, eu gostaria de falar sobre o ID, tá certo? O ID que Jesus nos fala ali em Mateus capítulo 28, tá certo? Então esse é o nosso texto de hoje, em Mateus 28, 19 e 20, falando sobre o ID. A quem se aplica o ID, tá certo? Então vamos ler esses dois versículos, versículo 19 e 20 de Mateus 28, que diz assim: Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, tá certo? Então, como disse, meus amigos, hoje eu vou explicar o ID. A quem se aplica esse ID de Jesus, tá certo? Se você vem me acompanhando aí já há algum tempo, eu tenho falado sobre hermenêutica, eu tenho falado sobre como entender a Bíblia, que a maneira mais fácil de você entender a Bíblia é perguntando para a própria Bíblia. A Bíblia ela não tem interpretação, mas a Bíblia explica a própria Bíblia, tá certo? Então, quando nós chegamos nesse texto aqui, o que as pessoas falam? As pessoas falam que esse id se aplica para todas as pessoas, são para todos os crentes, tá certo? Então eu quero explicar esse id, se de fato é para todos os crentes ou se esse id são para algumas pessoas em específico, tá certo? Então vamos ler de novo esse versículo, gostaria que você prestasse muita atenção nesses dois versículos de hoje, que diz: Ide por todo o mundo e fazei discípulos. Então aqui a ordem de Jesus é para que esses aqui que ele está apontando fossem e pregassem o evangelho e fizessem discípulo, tá certo? Ele diz que essas pessoas devem ir fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, já está nos indicando que essas pessoas eram enviadas para pregar o evangelho em outras nações e não somente ali em Jerusalém, tá certo? Então, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, como disse hoje, o vídeo de hoje eu quero explicar o ID, tá certo? Então, na linha de raciocínio que hoje as pessoas ensinam sobre o ID, eles falam que esse ID é para todos nós podemos ir, todos nós. Então, como eu já falei sobre hermenêutica, já venho falando de algum tempo, venho falando sobre como que nós podemos entender a Bíblia, eu sempre falo, meus amigos, que a Bíblia ela é de fácil compreensão. 70% da Bíblia pode ser entendida por pessoas leigas, como eu e você, tá certo? Nós temos que respeitar aquilo que o texto está nos dizendo, aquilo que o texto nos informa. Aqui Jesus está nos dizendo, meus amigos, que essas pessoas que ele está enviando são pessoas aptas para irem a outros países, fazerem discípulos e batizarem. Tá certo? Preste bem atenção nesse versículo. Então, o que as pessoas fazem hoje e ensinam? Que esse ID é para todos os crentes. Todos os crentes podem ir, porque esse ID é para todos. Então, calma lá. Então, quer dizer então, que todo crente ele pode batizar pessoas. É isso? Porque esses que estão sendo enviados, que Jesus está dizendo que podem ir para fazer discípulo, essas pessoas estão autorizadas a batizar. Agora, como que as pessoas dizem que esse ID é para todos e diz que nós não podemos batizar pessoas e que só o ministro, o pastor, tem essa autoridade de batizar pessoas? Então, se nós não temos autoridade de batizar pessoas, nós também não temos autoridade de ir
sair pregando o evangelho em outros lugares, em outras cidades, em outros estados, em outros países? Como que eu posso ir pregar o evangelho e eu não posso batizar as pessoas que creem? Tá certo? Então espero que você possa estar entendendo essa linha de raciocínio. As pessoas que Jesus enviava eram pessoas aptas a fazer discípulo e a batizar aqueles que criam no evangelho. Tá certo? Então vamos de novo para esses versículos. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, o que se entende? Que se eu posso sair, se esse ide é para mim, se eu posso sair pregando o evangelho, então eu também estou autorizado a batizar. Se você lembrar, se você vem me acompanhando aí, no vídeo passado, nós vimos que, por exemplo, Filipe, ele não era um pastor. Ele era apenas um diácono e evangelista. E ele batiza o eunuco da Etiópia. Ele batiza, ele não é pastor. Tá certo? Então o que as pessoas dizem hoje? Dizem que esse ID é para todos, que todos nós podemos sair pregando por aí. Só que interessante que quando é para batizar, eles dizem que nós não podemos batizar. Aí você prega o evangelho, algumas pessoas se convertem, aí vem o pastor, começa a discipular esses que creram por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e depois vem o pastor e batiza. Mas veja que isso não acontece nesse ID. Todas as pessoas que Jesus manda sair pregando o evangelho são pessoas aptas a batizar. Eles têm autoridade de batizar também. É por isso que na mensagem passada, no vídeo passado, meus amigos, eu falei que João Batista escolheu um local estratégico, que era o Jordão, onde ele pregava o evangelho do reino, e as pessoas que criam no evangelho eram imediatamente batizadas por João Batista. Não tinha que esperar meses ou 1 ano, não. Tá certo? Vamos para mais um texto, que está em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, e o versículo é o versículo 14 e o versículo 15. Marcos 16, 14 e 15, que diz assim. É Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então preste bem atenção, meus amigos. Quando Jesus envia pessoas a pregar o evangelho, essas pessoas estão aptas a batizar. Diz que é para eles pregar o evangelho e que as pessoas que recebessem o evangelho eram batizadas ali. Então, se eu posso sair pregando o evangelho, então eu também tenho que ser apto a batizar. E não pregar e vir um pastor depois discipular por tempos e tempos e depois batizar esse camarada. Tá certo? Eu quero levar você ainda no livro de Romanos. Vamos em Romanos, meus amigos. Romanos capítulo 10. Capítulo 10 de Romanos. E o versículo é o versículo 14 e versículo 15. Romanos 10, 14 e 15. Que diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então você prestou atenção aqui? Como pregarão se não forem enviados? Tá certo? Então, se eu
posso, ou se eu sou enviado a pregar o Evangelho, eu também tenho que ter autoridade de batizar pessoas. Então eu quero que você entenda o que eu quero passar para você essa noite. Ou você tem autoridade de pregar o Evangelho e batizar pessoas, ou você não pode sair pregando o Evangelho como um ministro que prega e sem ter autoridade de batizar pessoas. Então uma coisa tem que estar unida à outra. Quando as pessoas saíam pregando o Evangelho, eles batizavam imediatamente pessoas que criam no Evangelho. Tá certo? Então as pessoas hoje dizem que quem é que pode batizar? Somente o pastor tem autoridade de batizar pessoas. Mas na Bíblia, como disse, Filipe não era pastor. E ele tinha também autoridade de batizar, ele batizou o eunuco. Tá certo? Então eu espero que você possa ter entendido essa simples explicação sobre o ID, tá certo? Então, eu espero que eu possa ter te ajudado em alguma coisa. Já agradecendo você que é inscrito no canal, deixe o seu like aí, o seu joinha de gostei, se é que você gostou, faça o seu comentário. E você que não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo, ou de qualquer um vídeo, aí você pode deixar o seu like de gostei aí, se inscrever no canal, fazer o seu comentário que eu vou estar respondendo, tá certo? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos.